Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo numa força que parece invisível, mas que tem um poder gigantesco de frear o Brasil. É algo que está no nosso dia a dia e que muitas vezes impede o país de avançar. Sabe aquela pergunta que vira e mexe, todo mundo se faz? Nossa, por que tudo é tão difícil no Brasil? É uma sensação que tá em todo lugar, né? Desde a saga que é abrir uma empresinha até resolver a coisa mais boba do mundo, parece que cada passo é uma maratona. Mas por que, afinal? De onde é que vem tanta complicação? A resposta, segundo a fonte que a gente analisou, está no que se chama de custo invisível do Brasil. É ele o grande culpado por trás dessa dificuldade toda. Então vamos lá. A ideia aqui é que a burocracia brasileira não é só uma papelada chata. Não mesmo. A análise a descreve como uma força negativa, quase como uma mão invisível ao contrário, que em vez de ajudar a organizar, acaba sufocando a criatividade, o crescimento, o progresso. E essa força tem nome e sobrenome: Custo Brasil. Isso não é um imposto que vem descontado no salário, não. É uma espécie de cobrança que a gente paga em tempo, em oportunidades perdidas, em produtos mais caros. Ele aparece na confusão que são os nossos impostos, na insegurança de não saber se uma lei vai mudar amanhã e, claro, na lentidão de qualquer processo. E o ponto mais grave, de acordo com o material, é que esse sistema todo não só atrapalha a vida de quem quer produzir. Ele vai além, ele ativamente cria e perpetua a pobreza. É quase como uma fábrica. E agora a gente vai entender as engrenagens dela. A fonte destaca 3 mecanismos principais nessa máquina. O primeiro é o tempo que ela simplesmente devora. O segundo é como ela cria um muro que impede as pessoas de saírem da informalidade. E o terceiro é como tudo isso faz o custo de vida disparar para todo mundo. E vamos começar pelo tempo, que talvez seja o mais chocante. Dá uma olhada nesse número: 2.000 horas por ano. É isso que, segundo dados históricos do Banco Mundial citados na fonte, um empreendedor brasileiro pode chegar a gastar só para lidar com imposto, só para se manter na linha. Agora para e pensa: 2.000 horas. É tempo pra caramba. O que não daria para criar, para inovar, para melhorar um serviço com todo esse tempo, hein? Pois é, com tanta complexidade, o que acontece? Muita gente desiste ou nem tenta. Milhões de brasileiros acabam empurrados para a informalidade. E viver na informalidade significa não ter CNPJ, não ter segurança jurídica nenhuma, não conseguir um crédito decente para crescer e não contar com redes de proteção. É um ciclo que prende a pessoa na subsistência. Aí vem o terceiro ponto: a inflação. Pensa bem, para uma empresa grande conseguir seguir todas as regras, ela precisa de um exército de contadores, de advogados. E esse custo todo vai para onde? Vai para o preço final do produto na prateleira. É por isso que, muitas vezes, o preço das coisas no Brasil parece totalmente desproporcional à renda média. A conta, no fim, chega para todos nós. Ok, então fica a pergunta: enquanto o Brasil patina nessa lama burocrática, o que o resto do mundo está fazendo? A análise faz uma comparação bem direta, mostrando o abismo que existe entre o nosso modelo e o de países que conseguiram crescer muito mais rápido. E essa tabela aqui, ela escancara a diferença. De um lado, o Brasil, com o que a análise chama de modelo cartorial. Do outro, essas nações que evoluíram rápido. Abrir empresa aqui, semanas, às vezes meses. Lá fora, horas, ou no máximo alguns dias. Sistema de impostos, o nosso é o caos, o deles é simples. E a mentalidade, então? Aqui, a regra é desconfiar primeiro, controlar tudo antes. Lá, a ideia é outra: deixar fazer, fomentar e fiscalizar o resultado depois. São dois mundos, gente. E a pergunta que não quer calar é: por que a gente continua assim? Se esse modelo é tão ruim, por que é tão difícil mudar? A resposta, de acordo com a fonte, não é simples e envolve um conceito econômico muito poderoso. O nome disso é busca de renda, ou rent seeking. O que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que tem gente que ganha, e ganha muito, com a complicação. Quanto mais difícil o sistema, mais essencial se torna o intermediário que sabe como navegar nele. Ou seja, alguns grupos lucram não por criar algo novo e produtivo, mas por serem os donos do carimbo, os que controlam acesso. O resultado final é óbvio e é terrível para o país. Todo o dinheiro e energia que poderiam ir para pesquisa, para maquinário novo, para treinar gente, acaba sendo gasto só para entender e cumprir as regras do jogo. A matemática é simples e cruel. Mais complexidade é igual a menos produtividade. Ponto. E agora, qual é a saída? A conclusão da análise é bem forte.
Lutar contra a burocracia não é uma questão apenas de eficiência econômica, é uma luta direta pela mobilidade social, pelo futuro do país. E essa frase do material que a gente analisou, ela diz tudo. É humana, é direta. A burocracia funciona como um teto de vidro. Ela garante que o talento e a vontade de crescer, principalmente de quem vem de baixo, morram na praia, batendo numa muralha de papelada. É um desperdício de potencial humano. É por isso que a mensagem central é esta: simplificar as coisas não é perfumaria. Não é só para deixar o sistema moderninho. É, na verdade, uma das políticas de combate à pobreza mais poderosas que existem. É sobre destravar o potencial que já existe no Brasil. E tudo isso nos leva a essa reflexão final que cutuca um dos nossos maiores clichês. Diante de tudo isso, a grande questão que fica no ar é: será que a gente vai finalmente quebrar esse modelo que nos amarra ao passado? Ou vamos continuar sendo, para sempre, o eterno país do futuro? A decisão, ao que tudo indica, é nossa.